Imaginem um trem que sai da linda costa argelina, atravessando as grandes e poderosas dunas do Saara, passando pelos bancos distantes e coloridos do rio Senegal, até que faz um desvio em direção às terras ricas e exuberantes. Uma nova Índia, o rio Níger. Ao menos, essa era a visão idílica de Louis Fidèle, que via no rio Níger um Eldorado perdido no interior do continente africano. De forma similar como Livingstone se sentiu quanto ao Congo. Assim como Livingstone marcou o imaginário europeu sobre o Congo, Fidèle influenciou a mente pública dos franceses em querer adquirir essa nova Índia para si, extraindo suas riquezas e linkando as posses desconexas da Argélia com o Senegal, por meio de uma ferrovia transsaariana, telégrafo, e claro, uma corrente de fortes militares para a segurança. Embora em 1872 o Tratado Makoko tenha indicado a política colonial francesa quanto à Nova Índia do Congo, o primeiro grande paraíso escondido francês era justamente o rio Níger, e os sonhos de Fidèle não morreram com o novo foco no Congo e a deflagração da partilha, muito pelo contrário, eles apenas se atenuaram. Mas vamos voltar um pouco no tempo, o que estava acontecendo por ali. Muito antes dos trâmites no Egito, da corrida de Braz e Stanley, antes mesmo das aventuras de Livingstone no Grande Congo, os franceses no Senegal lutavam contra os Tucolor. O ano é 1857. As forças Tucolor estão cercando a vila de Medina, no Alto Senegal. Seus defensores franceses resistem no Forte Medina e sairão vitoriosos, manchando o nome do jihadista líder dos Tucolor. Mas peraí, vamos entender o que está acontecendo. Para começar, as regiões do Alto Níger e Senegâmbia sofriam de um vazio político desde o século XVI, com a queda de ambos impérios Mali e Songhai. Vazio que foi sendo preenchido pelos mais diversos entes políticos. Mas é importante notar que, pela presença de europeus na costa já nessa época, as dinâmicas das regiões nunca mais seriam as mesmas. Os novos estados emergentes nessas regiões tinham de lidar com uma grande maré de mudança, a começar pela crescente demanda europeia por escravizados, em que feitorias e entrepostos fortificados eram construídos ao longo da costa. Isso teve grandes impactos, não só políticos como sociais, já que os reinos como de Dananke e Cabul faziam de escravizados seu único e exclusivo recurso comercial, se a gente pode dizer isso. Na época, era, Isso para as novas rotas transatlânticas de comércio, que acabou por afetar profundamente as populações costeiras, que acabaram por isolar-se devido aos riscos da captura, invasões e tal. Outra mudança foi a maré islâmica, que atingiu em cheio o Alto Níger e a Senegâmbia, em que, devido justamente aos deslocamentos populacionais e o foco comercial exclusivo para as feitorias europeias, acabou por alienar populações mais vulneráveis, dependentes das rotas comerciais tradicionais. Essas populações encontraram no Islã uma ferramenta ideológica contra a presença europeia e também contra as injustiças feitas pelos mandantes de reinos escravagistas como Cabul. O resultado de tudo isso foi uma putaria generalizada, com os estados emergentes em constante revolta interna, seja por questões dinásticas mesmo, de vazios políticos a serem preenchidos, ou por justamente dissonâncias com muçulmanos e um ambiente perfeito para os europeus que não queriam os povos unidos no esforço contra os seus avanços. Acontece que, com o passar dos séculos, as feitorias de Saint-Louis, Dakar e na Gâmbia deixavam de ser postos escravagistas devido à mudança totalmente do bem dos europeus, de acabando com a escravidão. Seria de se pensar que esses entrepostos, justamente pelo interesse europeu na região esfriar, eles também acabariam e ficariam ali pobres e tal, sem muito recurso e sem foco. E sim, em parte isso realmente aconteceu, mas isso variou de potência europeia para potência europeia. Os britânicos escolheram abandonar o Gâmbia à própria sorte, focando seus interesses em outros lugares, como na África do Sul, que resultaria numa das colônias mais pobres do Império, chegando no meados do século XIX. Mas acontece que isso foi os britânicos, gente. Os franceses, no entanto, decidiram o contrário e investiram pesadamente em manter e ampliar sua posição
expansão comercial na região, conseguindo influência por toda a bacia do rio Senegal. É nesse contexto que surge Louis Faidherbe, governador do Senegal nos anos 1850 e 1860, que, como eu já disse, propunha a ação francesa no Alto Senegal e no Alto Níger, que prometia riquezas comerciais sem fim. Acontece que Faidherbe tinha um emergente obstáculo em seu avanço pelos rios. É nesse ambiente de uma França fincando suas garras no interior do rio Senegal que surgem algumas figuras importantes: Sékou Amadou, Samori Touré e Oumar Saïdou. O primeiro, um influente homem religioso, adquiria seguidores e apoio para uma jihad contra os povos fetichistas do Alto Níger, fundando o reino de Massina. Esse ato desencadeou uma sequência de eventos no Vale do Nilo, na Guiné, dos quais, devido a outra fronte jihadista, surgiria uma figura importante para liderar o grande Império Islâmico na região. Samori Touré passou parte da sua vida com líderes jihadistas do Nilo e, logo, essas experiências lhe serviram de aprendizado para forjar o seu próprio império. Seguindo os passos do Mali muitos séculos antes, ele criou o seu estado centralizado com base na tolerância religiosa para com os povos fetichistas ali, além de um sistema militar de lealdades pessoais e o uso de armas de fogo compradas na mão de europeus. Concomitantemente à ascensão de Samori, Al-Hadj Omar, ou Oumar Saïdou, é um religioso similar a Amadou, que ele voltava de Meca também com ideais de jihad para sua terra natal. Então todo mundo estava no seu caminho, forjando um império por todo o Alto Níger, indo do Alto Senegal até Timbuktu, conquistando inclusive aquele reino de Massina e outros reinos como Karta e Sékou. Os impérios de Samori e Oumar seriam justamente os dois grandes obstáculos para o avanço francês. Samori, por uma questão logística e expansionista clássica, ia de encontro aos franceses pelo controle do comércio de nozes de cola e territórios de facto, Já os Tucolor de Oumar, a luta era muito mais idealista, com o de praxe de um Estado Islâmico baseado no Corão, de levar a fé os infiéis e parará. Esse era o cenário que Faidherbe se preparava nos anos 1860, em que, tendo em mente o seu plano sobre o Níger, adentrou o Senegal, construindo uma linha de fortificações. Ao encontro dele, Oumar declarou guerra aos franceses e seus aliados locais, culminando no cerco de Médine. Os franceses, como eu disse na parte anterior, saíram vitoriosos, porém desgastados. Mesmo com os avanços medicinais e tecnológicos da época, Parará, a temporada de chuvas era grande obstáculo natural para o avanço francês, que, por doenças e outras enfermidades, acabaram por consolidar seus ganhos. Pior, com a guerra franco-prussiana e a humilhação completa da França em 1871, os sonhos de Faidherbe foram pausados de imediato e só voltariam justamente em torno dos anos 1880. Quanto ao Oumar, após essa sua derrota lá em Médine, e devido às suas conquistas relâmpago, não era de se surpreender que algumas províncias desse seu novo império se rebelassem contra ele, que ocasionou da morte do mesmo. E então, nesse interlúdio de 1870 e 1880, os franceses acabaram fazendo a paz com os Tucolor, agora liderados pelo filho de Oumar, Amadou. Sim, é o mesmo nome daquele outro cara. Em tratado de paz, os franceses reconheceriam os ganhos dos Tucolor em Karta, Sékou e Timbuktu. Porém, os Tucolor permitiriam aos franceses adentrar no Senegal, com a construção de fortes e postos comerciais. Amadou já não tinha mais forças naquele momento para uma ofensiva contra os franceses, que, embora enfraquecidos, ele também estava fraco. Ele tinha mais aqui cuidado do que restou do seu império, arranjando para que não perdesse tudo que o seu pai havia conquistado, e ocasionou numa espécie de império federativo, enquanto o Samori, embora relativamente seguro, ele ainda não dispunha de métodos eficazes para enfrentar os europeus, e por isso também escolheu não ter muitas grandes escaramuzas com os franceses nesse interlúdio. É aí que voltamos para os tempos dos anos 80. Já muito depois do governo de Faidherbe no Senegal, agora era o comandante de Boer que levava os sonhos revigorados da França em adquirir as supostas riquezas do Alto Níger, porém com um grandíssimo adicional. O plano de Faidherbe era mais ambicioso que simplesmente o Alto Níger. De Boer deveria ir Senegal adentro, invadir as terras de Samori, tomando a cidade de Bamako,
Níger e de lá avançar por via seco, depois Timbuktu, até que finalmente os franceses teriam um caminho livre para o Baixo Níger. Ao menos era assim a teoria. Na prática, tendo as dificuldades da região, Debord apenas chegou a Bamako em 1883, tendo ainda resistência na cidade. Nada que uma aliança local e matar a oposição não resolva, né? Pelo amor de Deus, a gente faz isso desde, sei lá, 2000 a.C. Mas ainda assim, era tempo precioso ter que arrumar as coisas e ainda garantir uma fortificação e guarnições francesas. Então, bom, o cara teve que ficar ali consolidar por um momento, né? Notando essa fraqueza momentânea que Debord estava lá e dos franceses em geral, o Samori finalmente tentou aproveitar-se. Ele tentou e ele foi tentar se aliar aos Tucolor de Amado. Porém, por medo da fragmentação de seu império e, vamos ser sinceros, um ego do tamanho da lua, Amado recusou ajudar o filho de ninguém, Samori. Isso acabou tendo grandes consequências, pois os franceses conseguiriam se fortificar e prontamente se defender de um ataque de Samori a Bamako. Acabou que deu tempo para os caras se arrumar lá e tal. Debord fez de tudo para que Bamako ficasse de pé, pois acreditava-se que uma fuga francesa significaria um colapso completo das posições da França da região, além de um grande golpe de humilhação. Todas as preparações feitas, ele voltou para a França para relatar então essas suas conquistas. Já no contexto pós-Makoko, os franceses estavam alegres em receber um herói desbravador como Debord. Mas acontece que as marés da política francesa estavam mudando. Jorge Berry, o ministro da marinha que era fervorosamente a favor dos avanços do Senegal, aquele cara que a gente já viu várias vezes e tal, ele acabou substituído por um outro cara menos entusiasmado. Fora a pressão de investidores na suposta ferrovia transsaariana, acabaram por deixar os investimentos governamentais no Senegal em maus lençóis. O tiro de misericórdia foi a própria conquista de Bamako e subsequentes expedições aos arredores, que, por telégrafo, asseguraram na mente dos franceses que o Eldorado de Fideb, no Alto Níger, não passava de ficção, como o Eldorado original, né, que também era ficção. Então as intenções de investidores na região caíram drasticamente. Entretanto, na mente do público francês, heróis como Debord ainda deveriam avançar no Níger, levando a civilização francesa aos selvagens, mesmo que sem muito apoio monetário. Assim como fizeram a Brasa no Congo. Pô, que coisa linda. Era o que os caras pensavam, né? Além do que, uma parte do plano de Fideb de fato foi completa, né? Que seria linkar o Senegal com o Alto Níger, por meio de telégrafos e uma linha de fortificações. Só restava encontrar a Nova Índia francesa no Níger, mas não na porção alta. Não, eles viram ali, já estavam lá e descobriram, não tem muita coisa aqui. A Nova Índia, Níger, seria assim no delta dos rios do óleo, o Baixo Níger, rico em recursos variados e valiosos. O que bastava para a França fazer agora, que ela já estava lá no Alto Níger, era então limpar as sujeiras do Color, do Alto e Médio Níger e seguir em direção à Foz, podendo fazer que nem no Senegal, uma zona econômica exclusiva francesa. Mas acontece que a Nova Índia do delta do Níger também passaria a ser objeto de cobiça de outra potência. Principalmente nessa época aí, depois de 1873, né, e depois dos eventos envolvendo o Tratado do Makoko e a fundação do Estado Livre do Congo, parte de Leopoldo. Como um grande efeito dominó, a partilha só vai se alastrando continente adentro. Toda essa história do Senegal e Níger parece um pouco desconexa do que já vimos até então. Mas, assim como as histórias da Tunísia e do Egito, certas coisas na história da partilha da África parecem desconexas de início, mas no final é garantido que vão ser relevantes em algum momento. O mesmo acontecerá com essas desventuras francesas aqui. Mas, por enquanto é isso aí. Se inscrevam para mais histórias intrigantes como essa, compartilhem se gostaram do vídeo e, claro, deixa gostei aí, pô, pelo amor de Deus. Não tô pedindo nada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.